Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Pedro Alessandro e no vídeo de hoje vou mostrar a você como conectar o KNIME a uma base de dados em formato CSV e realizar um tratamento simples desses dados. Ao final, iremos gerar a saída dos dados tanto em CSV quanto no SQL Server. Essas etapas correspondem ao processo de ETL, que é fundamental na área de análise de dados. Vamos começar. Neste vídeo, vou guiar você passo a passo no processo de conectar o KNIME à sua base de dados em formato CSV. Vou mostrar como importar os dados para o KNIME e, em seguida, realizar algumas transformações básicas para limpar e preparar os dados para análise. Após o tratamento dos dados, vou demonstrar como gerar a saída em formato CSV para que você possa utilizar os dados em outras ferramentas ou compartilhá-los com outras pessoas. Além disso, vou mostrar como carregar os dados diretamente no SQL Server, o que pode ser útil se você estiver trabalhando com um banco de dados relacional. O processo de ETL, extração, transformação e carregamento, é essencial para garantir a qualidade e a integridade dos dados utilizados na análise. Com o KNIME, você terá acesso a uma variedade de ferramentas e recursos que tornam esse processo mais eficiente e fácil de executar. Então, se você está interessado em aprender como trabalhar com o KNIME e realizar o tratamento de dados de forma simples e eficaz, este vídeo é para você. Vamos iniciar essa jornada juntos e explorar as possibilidades que o KNIME oferece na área de análise de dados. Espero que você aproveite e aprenda muito com o conteúdo deste vídeo. Se tiver alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário abaixo. Vamos começar! Antes, iremos fazer um overview da interface do KNIME. O KNIME é uma poderosa plataforma de análise de dados que oferece uma ampla gama de recursos para facilitar o processo de transformação e análise de dados. Nesta visão geral, vamos explorar a interface do KNIME e destacar algumas das principais ferramentas que você encontrará ao trabalhar com a plataforma. Ao iniciar o KNIME, você será recebido pela interface do KNIME Explorer, que serve como um hub central para organizar e navegar em seus projetos e fluxos de trabalho. Aqui, você pode criar novos projetos, abrir fluxos de trabalho existentes e acessar recursos adicionais, como extensões e exemplos. Uma das características mais úteis do KNIME é o Workflow Coach. O Workflow Coach é um assistente inteligente que recomenda nodes com base na análise do histórico de uso da comunidade KNIME. Ele pode sugerir nodes comumente usados ou nodes específicos para determinadas tarefas, facilitando a descoberta e a seleção dos nodes adequados para o seu fluxo de trabalho. No Node Repository, você encontrará uma ampla seleção de nodes disponíveis para construir seu fluxo de trabalho. Os nodes representam as diferentes operações e transformações que você pode aplicar aos seus dados. Eles são organizados em categorias, como leitura de dados, pré-processamento, análise estatística, visualização e muito mais. Você pode pesquisar nodes específicos ou explorar as categorias para encontrar as ferramentas certas para o seu projeto. A área Canvas é onde você constrói seu fluxo de trabalho arrastando e conectando os nodes. É nessa área que você organiza a lógica do seu processo, definindo a sequência das operações e as conexões entre os nodes. A área Canvas é altamente visual e intuitiva, permitindo que você construa fluxos de trabalho complexos de maneira eficiente. Além dessas principais ferramentas, o KNIME oferece uma ampla gama de recursos adicionais, como a capacidade de integração com outras ferramentas e bancos de dados, a criação de gráficos e visualizações interativas, a automação de fluxos de trabalho e muito mais. A flexibilidade e a extensibilidade do KNIME permitem que você adapte a plataforma de acordo com suas necessidades específicas. Em resumo, o KNIME oferece uma interface intuitiva e abrangente para a análise de dados. Com o KNIME Explorer, Workflow Coach, Node Repository e a área Canvas de trabalho, você tem as ferramentas necessárias para criar fluxos de trabalho personalizados e realizar tarefas de ETL, análise de dados e geração de insights valiosos. Seja você um iniciante ou um especialista em análise de dados, o KNIME proporciona uma experiência poderosa e amigável para suas necessidades de análise de dados. No KNIME Explorer, clique com o botão direito do mouse no projeto em que deseja criar o Workflow Group
ou o novo workflow. Em seguida, selecione New no menu suspenso. No menu suspenso New, você terá duas opções, Workflow Group e KNIME Workflow. Selecione a opção desejada, dependendo do que você deseja criar. Um Workflow Group é uma pasta usada para organizar e agrupar vários fluxos de trabalho relacionados. É útil quando você tem vários fluxos de trabalho que fazem parte de um projeto maior. Selecione Workflow Group no menu suspenso. Um KNIME Workflow é um arquivo individual que contém todos os nós, conexões e configurações necessárias para executar uma sequência específica de operações. Selecione KNIME Workflow no menu suspenso. Após selecionar a opção desejada, será aberta uma nova janela para configurar o novo Workflow Group, ou o novo Workflow. Para um novo Workflow Group, insira um nome para o Workflow Group na caixa de texto Group Name e, se desejar, forneça uma descrição opcional. Clique em Finish para criar o novo Workflow Group. Para um novo KNIME Workflow, insira um nome para o Workflow na caixa de texto Workflow Name e, se desejar, forneça uma descrição opcional. Clique em Finish para criar o novo Workflow. Após concluir as etapas acima, o novo Workflow Group ou o novo Workflow será criado e adicionado ao seu projeto no KNIME Explorer. Você poderá expandir o Workflow Group ou abrir o Workflow para começar a adicionar nós, configurar operações e construir seu fluxo de trabalho. Lembre-se de que um Workflow Group pode conter vários workflows, permitindo uma organização hierárquica para seus projetos, enquanto um Workflow é um arquivo individual que contém uma sequência específica de operações. Ao criar um novo Workflow Group ou um novo Workflow, certifique-se de nomear adequadamente e fornecer descrições relevantes para facilitar a identificação e compreensão dos seus fluxos de trabalho. Isso ajudará na organização e no trabalho colaborativo com outros usuários do KNIME. O primeiro passo no processo de ETL é a importação dos dados, a etapa de extração, onde os dados são coletados de diferentes fontes, como banco de dados, arquivos, APIs, entre outros. O objetivo é obter os dados brutos de suas fontes originais. Vou mostrar como fazer isso usando o KNIME. Primeiro, precisamos usar o Node chamado CSV Reader, que podemos localizar no Node Repository. Basta digitar no campo de pesquisa as palavras iniciais do Node desejado, ou no Workflow Coach, que recomenda os nodes mais utilizados conforme a análise realizada no histórico de uso da comunidade do próprio KNIME. Assim que encontramos o Node, basta clicar, segurar, arrastar e soltar na área Canvas, que é a área principal onde iremos trabalhar no KNIME, ou clicar duas vezes sobre o Node que automaticamente será inserido na área de trabalho. Quando o Node estiver na área Canvas e for reposicionado no local desejado, será necessário clicar com o botão direito do mouse sobre ele ou clicar duas vezes nele e na caixa que será aberta, na linha indicada como File, clicar no botão Browse e selecionar a pasta onde o arquivo CSV se encontra em sua máquina. Assim que carregar o arquivo, verificar se será necessário ajustar o campo Column Delimiter de vírgula ou ponto e vírgula, bastando para isso visualizar abaixo no Preview qual o tipo do separador que está sendo usado entre as informações no arquivo CSV. Assim que ajustar corretamente para ponto e vírgula no campo Column Delimiter, repare que a informação visual no Preview foi alterada e agora exibe corretamente as informações separadas em colunas. Clique no botão OK mais abaixo para fechar a janela. Agora clique com o botão direito do mouse sobre o Node e selecione Executar nas opções apresentadas. Se tudo der certo, a parte inferior do Node ficará com o semáforo na cor verde. Para visualizar os dados, novamente iremos clicar com o botão direito do mouse sobre o Node e escolher a última opção chamada File Table, que está bem no final da lista. Você irá visualizar os dados da base que foi carregada. Com a base carregada, finalizamos a primeira etapa do ETL. Agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, chamada de transformação, os dados extraídos passam por uma série de processos para prepará-los para análise ou para serem carregados em um novo ambiente. Esses processos podem incluir limpeza, filtragem, padronização e agregação dos dados. Vou apresentar exemplos de cada uma dessas etapas, utilizando os nós Row Filter ou Rule-Based Row Filter, String Manipulation e Group By. É
É importante ressaltar que a complexidade ou necessidade do projeto pode exigir a utilização de outros processos. Limpeza. O processo de limpeza envolve a remoção de dados irrelevantes, duplicados ou inconsistentes. O No-Row Filter, ou Rule-Based Row Filter, pode ser usado para filtrar as linhas de dados com base em determinados critérios. Por exemplo, você pode filtrar as linhas que contêm valores nulos ou fora do intervalo desejado. Filtragem. A filtragem é usada para selecionar apenas os dados relevantes para a análise. O No-Row Filter, ou Rule-Based Row Filter, também pode ser usado para filtrar as linhas com base em condições específicas. Por exemplo, você pode filtrar as linhas que correspondem a um determinado país ou a um intervalo de datas específico. Padronização. A padronização é o processo de ajustar os dados para um formato consistente. O No-String Manipulation pode ser utilizado para realizar essa tarefa. Por exemplo, se você tiver uma coluna de datas com diferentes formatos, pode usar o String Manipulation para convertê-las em um formato comum. Agregação. A agregação envolve a combinação de dados com base em determinadas categorias ou grupos. O No-Group-By pode ser usado para agrupar os dados com base em uma coluna específica e realizar operações de agregação, como soma, média ou contagem. Por exemplo, você pode agrupar os dados por região e calcular a soma das vendas para cada região. Agora vamos aplicar esses conceitos na base de dados. Primeiro vamos visualizar e analisar a estrutura da base de dados. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre o Node CSV Reader e selecionar a opção File Table que está no final da lista. Para o exemplo de uso do Node Row Filter, iremos filtrar para que na coluna Employee Residence apenas fiquem os registros dos Estados Unidos com a sigla US. Vamos clicar na saída do Node CSR Reader, clicar e arrastar para conectar na entrada no Node Row Filter. Após conectado, o semáforo abaixo ficará amarelo. Mas antes iremos configurar o Node clicando com o botão direito sobre ele e acessar as configurações para ajustar o seu funcionamento. Na janela seguinte, iremos selecionar a coluna Employee Residence em Column to Test. Em seguida, na área identificada como Matching Criteria, usaremos o campo Use Pattern Matching e digitar a palavra US exatamente como está na base de dados. Em seguida, na área à esquerda, marque a opção Include Row by Attribute Value para indicar que somente os registros que tiverem como Employee Residence igual US devem seguir para a próxima análise. Clique em OK para fechar a janela de configuração do Node e, em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o Node Row Filter. Selecione a opção Execute para executar o Node. Uma dica útil é usar a tecla de atalho F7 quando o Node estiver selecionado, ou você pode clicar na seta verde na barra de menu. Todas essas opções podem ser usadas tanto para nodes individuais como para grupos de nodes, selecionando-os em grupo com a combinação das teclas Ctrl, Ctrl, plus A. Depois de executar o Node e o semáforo ficar verde, clique novamente com o botão direito do mouse no Node Row Filter e selecione a opção Filtered no final da lista. Isso permitirá visualizar o resultado do filtro aplicado. Observe que agora, na coluna Employee Residence, apenas os dados que correspondem ao critério informado estão presentes. Após visualizar os dados filtrados no Node anterior, você pode fechar a janela. Agora, vamos realizar o mesmo procedimento usando o Rule-Based Row Filter, que também permite filtrar os dados por linha, mas com a opção de usar mais de um argumento, conforme necessário. Faremos o mesmo processo realizado no Node anterior. E, em seguida, faremos os ajustes necessários nas configurações. Na janela que será aberta, você encontrará as colunas da base de dados à esquerda, que podem ser usadas, e ao lado, a visualização de todas as funções disponíveis para uso. Nas funções, observe o ponto de exclamação, onde podemos informar a coluna ou o argumento. Podemos usar quantas combinações forem necessárias para atender ao procedimento que precisamos executar. Neste vídeo, usaremos o modelo mais simples. Vamos filtrar novamente a coluna Employee Residence para que seja igual a US e a coluna Work Year seja igual a 2023. Dessa forma, apenas os trabalhadores com residência nos Estados Unidos e que sejam do ano de 2023
serão mantidos, assim como no exemplo anterior. No campo de expressão, marque a opção Include True Matches, para indicar que apenas os resultados verdadeiros para as duas condições devem ser mantidos. A opção Exclude ao lado faria o inverso para este exemplo, ou seja, os casos em que os trabalhadores são dos Estados Unidos, mas não do ano de 2023, seriam excluídos. Clique no botão OK e execute o Node para visualizar o resultado. Observe que apenas os registros que correspondem aos critérios de serem dos Estados Unidos e do ano de 2023 permanecerão no resultado. Errata. Peço desculpas, mas só percebi depois de ver o resultado que o nome de uma coluna continha um caractere incorreto. Quando criei a base de dados para a aula, ajustei usando o Column Rename para renomear a coluna, evitando ter que regravar tudo. Além disso, notei que a fórmula precisava estar dentro do mesmo argumento para que as duas condições fossem verdadeiras, ao invés de serem consideradas de forma individual, como explicado anteriormente. No exemplo dado, ambas as condições precisam ser cumpridas para obter o resultado desejado. Agora, ao analisar a base de dados resultante, percebo que apenas foram mantidos os registros de Employee Residence, correspondentes aos Estados Unidos, no ano de 2023. O String Manipulation será conectado ao caminho do Node Row Filter apenas. O String Manipulation usaremos para padronizar a coluna Job Title, colocando todos no formato capitalize que ajusta a primeira letra de cada palavra para maiúscula. Colocando toda a coluna em um único padrão, usaremos o procedimento mais simples, mas cada projeto poderá requer um ajuste específico ou mais complexo. Assim como no Node anterior, precisamos entrar em configurações e colocar a coluna Job Title na função capitalize. Repare que ao clicar na função, no lado direito é apresentada uma explicação de como usá-la. Iremos primeiro clicar 2 vezes na função. Ela será exibida na caixa Expression mais abaixo, e entre os parênteses, iremos colocar a coluna que precisamos ajustar, que será a Job Title. Nas configurações abaixo, iremos usar a opção Replace Column para que seja usada a mesma coluna. A opção Append Column cria uma nova coluna na base quando você possa querer manter a original, junto com a nova coluna ajustada conforme necessidade do seu projeto. Feitos os ajustes, iremos clicar em OK e, em seguida, executar o Node para visualizar o resultado. Para concluir a etapa de transformação, vamos agora trabalhar com o Node Group By, seguindo o mesmo fluxo do Node String Manipulation. Conectaremos a saída do String Manipulation ao Group By, criando uma sequência visual de fluxograma. O Group By realizará a agregação dos dados com base em colunas categóricas selecionadas e fornecerá uma análise quantitativa. Neste exemplo, iremos somar os salários nos Estados Unidos, agrupados por Work Year, Job Title e Company Size. Após conectar a saída do Node String Manipulation ao Group By, acessaremos as configurações. Na aba Settings, moveremos as colunas categóricas Work Year, Job Title e Company Size para a caixa Group Columns, para indicar as colunas pelas quais desejamos realizar o agrupamento. Em seguida, na aba Manual Aggregation, selecionaremos a coluna Salary _ in USD e escolheremos a função Sum para calcular a soma dos salários. Vale ressaltar que existem outras funções disponíveis, como média, mínimo, máximo, contagem, entre outras, que podem ser utilizadas em diferentes análises. Após ajustar as configurações, clicaremos em OK e, em seguida, executaremos o Node clicando com o botão direito do mouse. Podemos então visualizar os dados gerados. É importante lembrar que este é apenas um exemplo simples para ilustrar uma das funcionalidades do Node Group By. Com isso, finalizamos a etapa de tratamento dos dados. Agora iremos gerar a base de saída, tanto em formato CSV quanto em SQL Server, para que possam ser utilizadas em outras análises ou compartilhadas entre os usuários da rede, de acordo com o escopo e a necessidade do projeto. A próxima etapa será a finalização desta videoaula, abordando a etapa de load.
Com todos os nodes processados com sucesso, chegamos ao final da etapa de transformação dos dados e estamos prontos para avançar para a última etapa do processo de ETL, chamada de carga. Nesta etapa, o objetivo é carregar os dados transformados em um novo ambiente ou destino. Isso pode envolver o carregamento dos dados em um banco de dados, a criação de um arquivo de saída ou o envio dos dados para uma plataforma de análise. Para realizar a carga dos dados, podemos utilizar os nodes e recursos disponíveis no NIM, adequados ao ambiente de destino escolhido. Se a saída desejada for um arquivo CSV, podemos usar o node CSV Writer para gerar o arquivo contendo os dados finais. Por exemplo, se desejarmos carregar os dados em um banco de dados, podemos utilizar os nodes Microsoft SQL Server Connector e DB Writer para estabelecer a conexão com o banco de dados e inserir os dados transformados nas tabelas correspondentes. Além disso, dependendo do ambiente de destino, talvez sejam necessárias configurações adicionais, como mapeamento de colunas, definição de chaves primárias ou configuração de permissões de acesso que não serão abordados nesse vídeo. É importante lembrar que a etapa de carga pode variar dependendo dos requisitos do projeto e do ambiente específico em que estamos trabalhando. É recomendável consultar a documentação do NIM ou buscar orientação adicional para garantir que a carga dos dados seja realizada corretamente. Vamos entrar em configurações de CSV Writer e informar o local onde desejamos que o arquivo seja gerado, no caso em nosso computador, clicando no botão Browse, para selecionar a pasta de saída e informar o nome que desejamos ao arquivo. Logo abaixo na opção Write Options, vamos marcar a condição em If Exists o item Overwrite, e o restante podemos manter como está mesmo. Basta agora clicar em OK, e se tudo estiver certo ao executar, a saída CSV será gerada no local indicado. Vamos abrir para confirmar o sucesso e será observado que o arquivo foi gerado. Saída em CSV finalizada. Agora vamos para SQL Server. Abra o Microsoft SQL Connector em Configurações. Vamos ajustar colocando o nome do hostname e o database name onde precisamos gravar a saída. E em Driver Name, selecionar drive necessário e requerido para o procedimento. No meu caso, será a última opção. Agora precisamos informar a porta, que geralmente é 1433, para o conectar ao SQL Server. Na sua máquina, será necessário ver como foi configurado o banco local do SQL Server na instalação. Sendo o da empresa, o administrador do banco de dados irá te informar os dados de acesso como usuário, senha e a porta. Feito isso, vamos clicar em OK e executar e verificar se o semáforo ficou verde. No Node DB Writer, vamos conectar e entrar em configurações. Irei apenas passar a configuração mais simples. No campo Table, informe o nome da tabela que deseja. Se for a primeira vez, ele irá criar a tabela. Nesse exemplo, iremos desativar as opções Fail on Error, que para a execução em caso de erro, Append Write Status Columns, que insere o status de erro em coluna adicional que será gravado. Remove Existing Table quando marcado, remove a tabela se ela já existir e se desmarcado realizado um appending dos dados, mantendo a informação antiga junta com a nova. Nesse exemplo, iremos optar por deixar marcado e sempre deletar. Mais abaixo, na caixa com borda verde, constam todas as colunas que devem ser inseridas. Iremos manter todas, mas se necessário podermos remover qualquer coluna. Realizadas as configurações, iremos clicar agora no botão OK e executar se o semáforo ficar verde, indicará sucesso e os dados foram gravados com sucesso no SQL Server. Iremos abrir o SQL Server e verificar que a tabela foi criada dentro do banco de dados indicado. Com a conclusão da etapa de carga, finalizamos o processo de ETL simples. Agora, os dados transformados estão prontos para serem utilizados em análises, visualizações ou qualquer outro tipo de processamento necessário para obter insights valiosos. Parabéns por concluir com sucesso as etapas de extração, transformação e carga dos dados no processo de ETL. Espero que este tutorial tenha sido útil e que você esteja confiante em utilizar o NIM para manipulação e preparação de dados. Se tiver mais dúvidas ou precisar de assistência adicional, não hesite em perguntar. Boa sorte em suas análises de dados.